O Infomoney deixou a Faria Lima hoje e veio até a Prefeitura de São Paulo para conversar com ele. João Dória, prefeito da cidade de São Paulo, empresário, jornalista e publicitário que vai completar 60 anos em dezembro desse ano. João Dória foi o primeiro prefeito eleito no primeiro turno na cidade de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre a gestão do prefeito, está completando um ano agora em 2017, mas também vamos falar de 2018, já que é um tema que volta e meia aparece na boca do mercado financeiro quando falamos do prefeito João Dória. Bom, primeiramente, queria agradecer você receber o Infomoney aqui no gabinete, prefeito. Muito obrigado. Salomão, obrigado. Você está mais acelerado que eu. Primeiro, você já me colocou com 60 anos. Estou com 59. Até 16 de dezembro tem uma eternidade. No ritmo que as coisas acontecem, tem muita... Depois de um ano de gestão, acabei de completar 8 meses. Você está mais acelerado que o prefeito de São Paulo. Mas tem que ser no ritmo, né, prefeito? Para a gente chegar... O mercado financeiro também deixa a gente assim. Acelerado. Né? Bom, prefeito, passou quase um ano da sua gestão e eu gostaria de saber um balanço seu nesse primeiro ano como prefeito. Qual foi a grande realização que você considera que teve o selo Dória nessa gestão? E, ao mesmo tempo, qual foi um erro, um aprendizado que você teve nesse primeiro ano que você acredita que, talvez pela falta de experiência, como na vida pública, você acredita que foi um aprendizado nesse primeiro ano? Bom, o primeiro selo foi modernidade de gestão. Gestão inovadora, transformadora na cidade de São Paulo. Eu vim do setor privado e, felizmente, com sucesso no setor privado. E tenho colocado aqui uma agenda construtiva para a cidade, não é uma agenda política, uma agenda de gestão administrativa para a cidade. Isso tem mudado e tem transformado a cidade num curto espaço de tempo, a ponto de nos ter projetado muito além dos limites da própria cidade. Isso não acontece por acaso e nem por decisão ou por vontade de um prefeito. É a população que reconhece e isso extrapola os limites da cidade. O que fizemos? Políticas públicas inovadoras, sem dinheiro, porque a gestão anterior deixou aqui um rombo de 7,5 bilhões de reais, errou na elaboração do orçamento da Prefeitura de São Paulo, superestimou receita e subestimou despesa, né? Uma coisa primária que se aprende em curso de contabilidade. E aqui conseguiram errar por apenas 7,5 bilhões, ou seja, 15% do orçamento da cidade de São Paulo, o quarto maior orçamento do país, simplesmente não existe. Então, estamos fazendo políticas públicas aqui com recursos do setor privado, com inovação e com enorme contingenciamento. E não ficamos aqui perdendo tempo também reclamando do passado, apenas pontuando. É importante que as pessoas saibam que a gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, deixou aqui um rombo de 7,5 bilhões. E o que nós temos feito aqui? Política pública na área social, saúde. Lançamos o Corujão da Saúde, reduzimos em 83 dias a zero um contingenciamento de 476 mil pessoas que esperavam para fazer exames médicos na cidade de São Paulo. Quase 500 mil de pessoas esperando até 2 anos e meio para fazer um exame. Zeramos e agora os exames seguem em regime de normalidade. Em até 30 dias um exame médico é feito aqui na cidade de São Paulo. A área de educação, educação digital, investimento em tecnologia e métodos modernos com utilização de computadores, de tablets e de softwares nas escolas públicas da cidade de São Paulo. Dentro de 10 dias vamos inaugurar o primeiro CEL 21, ou seja, um CEL totalmente digitalizado, não teremos mais giz e lousa, apenas tablets, computadores e o máximo boards eletrônicos para que os professores possam escrever. As crianças têm que ter direito ao acesso da tecnologia para terem capacidade competitiva no futuro. Essas são algumas das boas iniciativas que nós fizemos num curto espaço de tempo, e mais a zeladoria urbana. A cidade está mais limpa, está mais bem cuidada, está mais zelada. Criamos o Corredor Verde na 23 de maio, melhoramos as condições das vias, das avenidas. Estamos agora produzindo em tempo recorde mais asfalto para poder tapar os buracos do PT. Nos deixaram também de presente 650 mil buracos na cidade de São Paulo. E sem licitação para compra de asfalto. Agora conseguimos, depois de muita dificuldade, fazer a licitação e colocando agora equipes operando 12 horas por dia nas ruas, com 120 toneladas dia para tapar buracos. E começamos agora, nesse mês de setembro, o programa Asfalto Novo, reasfaltando ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Então, estamos evoluindo. Eu tive que ser um pouco mais longo, porque não é fácil apresentar um conjunto de programas para uma cidade da dimensão de São Paulo.
Do ponto de vista de aprendizado, logo no início, quando na Operação São Paulo Cidade Linda, nós apagamos os grafites que estavam pichados na 23 de maio. Quero ressaltar que estavam pichados, estavam danificados, estavam mutilados. Os 7 que não estavam continuam lá exatamente nos mesmos locais. Mas o que nós erramos não foi o fato de estando mutilados, porque um grafite mutilado ele não tem valor nenhum. Foi o fato de nós não termos conversado previamente com os artistas. Tomamos uma atitude imaginando que era melhor, de fato era correta, mas não na forma adequada. A forma era ter consultado os artistas previamente. Nós nos desculpamos, resetamos a relação com os grafiteiros. Hoje já inauguramos 8 museus de arte de rua, os MARS, Museus de Arte de Rua. São Paulo já é a cidade no mundo com o maior espaço de grafite de um centro metropolitano, considerando por metragem linear, metragem quadrada, qualquer um dos cálculos. E temos mais 2 MARS, 2 Museus de Arte de Rua, para serem inaugurados até o final do ano. Legal, muito bom, prefeito. Eu queria abordar outro ponto da sua gestão, que é a questão dos projetos de desestatização, né? Muita gente fala privatização, mas também envolve parcerias público-privadas. Na sua gestão, o Wilson Poit assumindo essa secretaria, tocando desde projetos que envolvem o Autódromo de Interlagos, o Pacaembu, a AMB, entre outros ativos da cidade. E recentemente, inclusive, você falou que defende uma privatização gradual da Petrobras, até uma fusão da Caixa e do Banco do Brasil. Queria abordar pela sua experiência no mundo empresarial e por todas essas políticas de desestatização que estão andando em São Paulo, qual a sua avaliação sobre a importância de tirar o poder do Estado de certas empresas que ficam sob posse do governo, né? É questão de aumentar a eficiência das empresas, é questão de talvez fazer caixa para o governo que precisa desse dinheiro, ou até para reduzir, vamos dizer, o uso político, que essas empresas muitas vezes acabavam sendo cabides eleitorais. Você acha que é um pouquinho dessas 3 combinações, ou o que pesa mais na hora de colocar um projeto de desestatização em prática? Salomão, é o conjunto da obra, é o conjunto do que você falou. E o quarto ponto é Estado eficiente, não é Estado gordo. Estado eficiente é Estado moderno, é governo moderno. Ele não precisa ser gordo, grande e poderoso, ele precisa ser eficiente. O que as pessoas querem é eficiência de governo, destreza, capacidade de gestão, políticas públicas claras na área social. E Estado menor é menos corrupto. Põe Estado maior, é mais corrupção. Aqui em qualquer parte do mundo. Isso não é uma característica brasileira, latino-americana. É também aqui, aliás, o PT inaugurou a casa do bilhão, né? Aqui se roubava no milhão. E o PT levou a casa do bilhão. Então vamos logo roubar bilhão, porque milhão não é suficiente. Mas mesmo assim, aliás, só fizeram isso porque você tem estatal demais, tem espaço demais para orientação política, ao invés de uma orientação efetiva de gestão. Então, eu não me coloco contra os políticos, mas entendo que Estado menor, mais eficiente, tem menos espaço para colocar companheiros e companheiras, pessoas que só têm interesse partidário, não têm interesse nenhum em fazer uma gestão eficiente, e outros que vão para roubar mesmo, que chegam ali, a intenção é onde é que eu posso roubar desde o primeiro dia até o último dia que eu ficar aqui. Então, nós temos que ter coragem para modificar as coisas no Brasil. A coragem que nós estamos tendo aqui na cidade de São Paulo de fazer o programa de desestatização. Aliás, você nominou bem, porque tem privatização, tem parcerias público-privadas, PPPs, e tem concessões. Também é um conjunto desestatizante e que está sendo muito bem conduzido pelo secretário Wilson Poit. Os debates na Câmara Municipal já começaram, já conseguimos inclusive algumas aprovações importantes. Vamos prosseguir nesse mês de setembro, início de outubro. Nós entendemos que até dezembro deveríamos ter, se não a totalidade dos 55 pontos desestatizantes da cidade, pelo menos 70%, 75% já estarão vencidos. Vamos vender o AMB, o Centro de Convenções, o Pavilhão de Exposições, o Sambódromo. Não faz nenhum sentido o Estado administrar isso, não tem dinheiro para fazer modernização, investimentos para serem competitivos e começam a dar prejuízo. E Interlagos, que já dá prejuízo, começando pela Fórmula 1, que é um evento importante, mas que custa 70 milhões para a administração municipal. É o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de quem está nos assistindo, nos lendo e vendo agora, para financiar um circo milionário de Fórmula 1. Eu adoro Fórmula 1, mas não faz o menor sentido fazer isso
com dinheiro público, faça-se com dinheiro privado, como nos países civilizados do mundo. Vai ver se lá na América, nos Estados Unidos, tem alguma fórmula de qualquer coisa que tenha dinheiro público. Não tem, é dinheiro privado só. Então, nada contra a Fórmula 1, mas tudo a favor de ser feito com sponsorship, com dinheiro privado e não com dinheiro sofrido do povo de São Paulo, do povo brasileiro. Isso é uma anomalia. Então, também será vendido o Autódromo de Interlagos. Nós esperamos algo em torno de 7,5 bilhões de reais com a soma da venda do autódromo e do Parque Anhembi. Vamos ter também um fundo imobiliário, mais de 1.300 terrenos, propriedades da Prefeitura de São Paulo inúteis, que não têm uso nenhum, serão vendidos e esses recursos do fundo imobiliário vão para o fundo de desestatização, que não vai financiar custeio, vai financiar obras. Obras na área de saúde, obras na área de educação, obras sociais e obras de infraestrutura na cidade. É pensar moderno, Salomão, e pensar com coragem também. Políticas públicas no Brasil, você precisa ter coragem para fazer, porque senão você vai sempre pensar, bom, mas isso não é muito popular, isso pode afetar a minha imagem, então não vou fazer. E não faz. Eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação é ser um bom gestor, um bom administrador. E defendo, sim, a privatização gradual da Petrobras. Tenho o menor temor de colocar isso. Fazendo gradual, isso não vai provocar desemprego de ninguém, a ninguém que está na Petrobras, técnicos, engenheiros, especialistas, funcionários em qualquer graduação, mas não faz sentido mais ter uma estatal da dimensão da Petrobras 100% ou majoritariamente sob controle de governo. Olha o que deu na gestão do PT. Sabe quanto roubaram da Petrobras? 159 bilhões de reais. Eu volto a repetir para você que está nos assistindo. Roubaram 159 bilhões de reais, mais de 50 bilhões de dólares. É o maior assalto a dinheiro público que se tem notícia na história. Entrou para o livro dos recordes. Quem fez isso? PT e os seus associados, né? Quer dizer, o Alibaba e seus 40 ladrões. Então, não tem necessidade. Primeiro, obviamente, condenar os que fizeram isso, como tem feito a Justiça e o Lava Jato de forma muito correta e muito precisa. Depois, diminuir o tamanho do Estado. A Petrobras não precisa ter essa dimensão estatizante como tem, ela pode ser gradualmente privatizada e definir, vamos dizer, num processo bem equilibrado, quais são as áreas de interesse do governo, áreas estratégicas do ponto de vista de distribuição do petróleo, preço do combustível, mas fazer da Petrobras uma empresa competitiva no plano mundial. E mesmo Caixa e Banco do Brasil também são duas instituições sérias. Eu não tiro mérito dessas duas instituições, são centenárias as duas. Mas olha o que deu na Caixa Econômica Federal, vice-presidentes que lá estiveram. Vários estão presos hoje, outros estão com tornozeleira eletrônica. Também assaltaram a Caixa Econômica Federal, concedendo empréstimos e créditos a quem não deveria, porque não são pessoas habilitadas e preparadas para essa função. E mesmo no Banco do Brasil, só se olhar onde está o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Está na cadeia, roubou todo dia em que esteve lá. E depois fugiu para a Itália para viver o dolce far niente com o dinheiro que você, eu e os que nos assistem aqui pagaram de impostos. Não faz sentido isso também. Então, nós temos que ter as duas instituições, na minha visão, num processo de fusão bem estudado, bem elaborado, não é preciso precipitar, mas fazer bem feito, ter coragem de fazer. E ter uma instituição, é preciso ter um banco oficial, isso é importante, mas um banco oficial imune a indicações políticas, sobretudo essas desqualificadas, onde, em muitos casos, colocaram verdadeiros assaltantes ocupando diretorias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Protegê-los, proteger também os empregos daqueles que lá estão, criar um programa de demissão voluntária, garantindo remuneração justa e adequada aos que investiram lá anos das suas vidas nessas duas instituições. É modernizar o Estado brasileiro, Salomão. Legal. Bom, falando agora um pouco sobre 2018, que é um assunto que acaba caindo na boca do mercado financeiro, a gente que acompanha o dia a dia do noticiário econômico, financeiro e político, que acaba afetando o preço dos ativos no mercado, a gente costuma abordar muito o cenário de eleições de 2018, embora 2017 esteja longe de terminar. Queria introduzir no nosso papo duas pesquisas bem marcantes que saíram nas duas últimas semanas. Primeiro da Eurásia, maior consultoria de risco político do mundo,
afirmou que o melhor cenário para o mercado financeiro nas eleições de 2018 seria uma disputa Dória contra Lula e provavelmente você ganharia. Ao mesmo tempo, a XP Investimentos fez uma pesquisa, uma análise, na qual projeta o Ibovespa em 85 mil pontos ao final de 2018. Atualmente a gente está em 75 mil pontos, então seriam uns 10 mil pontos de alta. E um dos drivers para essa alta seria uma vitória de um candidato mais pró-mercado, e na pesquisa que eles fizeram, nos testes de sensibilidade, você estaria como o mais bem visto pelo mercado financeiro. Minha pergunta para começar esse papo é como é que você recebeu essas análises sendo visto como o candidato do mercado, seja para consultoria política, seja para a maior corretora de investimentos do Brasil? Salomão, bem, evidentemente, feliz com as duas avaliações. A Euroásia, em especial, pela dimensão que tem e pela influência que exerce mundialmente, mas sem diminuir a importância também do estudo feito aqui pela XP, que é uma instituição da mais absoluta seriedade. Mas eu quero registrar que o importante é que você tenha esta mesma intenção do povo brasileiro, da população. O mercado não elege presidente da República, o mercado pode estabelecer os seus favoritos, mas quem elege um presidente é o povo. Então, não se pode perder consciência deste fato. Mas não deixa de ser bom, saudável e positivo ser bem avaliado por duas instituições dessa seriedade e também pelo próprio mercado. Mas, volto a repetir, é importante que, além do mercado, a população de forma geral, os mais pobres, os mais humildes, aqueles que precisam de uma ação mais eficiente do Estado, também pensem assim. Aí nós teremos o mercado e o povo. É a combinação ideal. Uhum. Bom, e pegando já esse gancho, eu sei que você já falou várias vezes que não é o candidato para 2018, mas eu pincelei algumas declarações que você deu recentemente sobre esse tema, né? Você falou muito de manter a lealdade ao governador Geraldo Alckmin, que foi seu padrinho, principalmente nas eleições de 2016, mas ao mesmo tempo reforçou a importância de se ouvir as prévias, a voz do povo, como você acabou de dizer. Podemos concluir a partir daí que você não é candidato, mas está aberto a mudar de ideia, se for assim o desejo do povo ou do próprio partido? Salomão, é a sua afirmativa. Eu tenho que ter sempre muito cuidado, muito zelo. Eu, de fato, gosto muito do governador Geraldo Alckmin. Isso é real, é sincero, não é uma colocação política ou meramente protocolar. Eu gosto, é uma pessoa de bem, é um homem correto, é um homem honesto, quero registrar aqui, e um bom gestor também. Tem todo o direito de almejar a presidência da República. Assim como outros também podem almejar, é justo, é natural, não há nenhum problema. Quem não gostaria de ser presidente do seu país? E quem não gostaria de ser presidente do Brasil? É preciso ter, obviamente, consciência da sua dimensão, do seu peso, da sua capacidade, a sua dimensão de conhecimento, a sua destreza também para administrar o Estado, o governo, pessoas, a capacidade também de se relacionar internacionalmente. Uma nação não é uma ilha isolada, cercada de águas por todos os lados, por água em todos os lados. Uma nação é cercada de outras nações. Você tem que ter uma capacidade também de capilarização, de diálogo, para conversar com países que representam intercâmbio comercial, institucional e político também com o Brasil. O Brasil viveu um isolamento muito grande nos últimos anos e um alinhamento equivocadíssimo, né? Vamos deixar claro que fazer alinhamento com países da Ásia setentrional ou países da África, de uma área muito pobre da África, ou apenas com países pobres da América Latina, com todo respeito a estes países, não estou desrespeitando nenhum deles, mas dar a isso prioridade, ainda considerar Cuba, Venezuela, Bolívia e Equador como parceiros privilegiados do Brasil, convenhamos que é um equívoco enorme, né? Nós temos que ter um Brasil sintonizado, um Brasil global e em sintonia com os grandes mercados. O Brasil tem que ter uma associação fortíssima com a China. Eu louvo até a visita feita recentemente pelo presidente Temer. Acertou em visitar a China e levar para lá uma comitiva empresarial e de ministros, porque ali tem dinheiro, tem apetite, tem vontade para investimentos no Brasil em várias áreas, sobretudo de infraestrutura, óleo, gás, por exemplo, petróleo de maneira geral e também infraestrutura. Tem muito dinheiro na China. Eu estive lá há 40 dias e vi o apetite dos chineses, inclusive para investimentos no agronegócio. Tem vontade, tem dinheiro e tem disposição e prioriza a América Latina e o Brasil como grande destaque
no continente. Também há muito dinheiro no Médio Oriente. Se você for a Abu Dhabi, Dubai e no Catar, os grandes fundos de investimentos que estão lá localizados, querem olhar o Brasil como prioridade também. Querem segurança jurídica e querem alguma estabilidade. Olham a longo prazo. Esses investidores não são investidores de curto prazo, são investidores de longo prazo. Então, é preciso inserir o Brasil dentro desse novo contexto. No que eu puder ajudar, vou ajudar. Eu venho do setor empresarial, mais uma vez, a minha visão é global. Bom, prefeito, partindo ainda dentro do tema de eleições de 2018, a gente deve presenciar uma onda de não políticos. Em 2018, querendo ou não, você acabou puxando um pouco dessa onda em 2016 e a tendência é que outros não políticos apareçam em 2018. É possível. Duas perguntas sobre isso. A primeira, qual sugestão você daria para algum empresário que estivesse pensando em se candidatar, tendo em vista os desafios que você enfrentou e a experiência que você já acumulou nesse primeiro ano? E se você tem incentivado algum empresário ou algum nome a se candidatar no ano que vem? Primeiro, se você está pensando, pare de pensar e comece a agir. Pense e atue para ser candidato. Escolha o seu partido, evidentemente. Há que se ter uma filiação partidária, a hora é agora para que você possa obedecer os estatutos partidários. Normalmente são 6 meses o tempo mínimo para que alguém possa se candidatar por um partido, quem não tem filiação nenhuma, e faça isso. É bom, é saudável. Empresários, acadêmicos, pessoas que têm bom sentimento e que querem colocar a sua habilidade, seu conhecimento a serviço do Brasil. Dá trabalho, evidentemente, e há um sacrifício, não tem glamour em fazer as coisas bem feitas. Tem, inclusive, prejuízos pessoais, financeiros, tempo, família, amigos. Mas se nós não fizermos isso pelo Brasil, quem vai fazer? O Lula? A Dilma? O Zé Dirceu? O Palocci, essa turma que já está ou na tornozeleira ou encarcerada? É para eles que nós vamos deixar o Brasil? Nós é que temos que tomar essa iniciativa. São pessoas, não é só, vamos dizer, essa chamada de empresários, mas pessoas que têm bom sentimento, têm honestidade e têm decência. E há pessoas em vários segmentos com esta capacidade. Se nós não nos mobilizarmos, vamos entregar o país de novo para populistas e para pessoas que povoam o mundo dos vigaristas. Eu acho que nós temos que ter pessoas honestas, corretas e com vontade de realizar algo pelo Brasil. Eu fiz o meu sacrifício e continuo a fazer. Me desliguei completamente das nossas empresas, tenho meu filho, meus outros filhos, meu filho mais velho comanda, meus filhos ficaram acionistas, a Bia, minha esposa, também. Abri mão de renda, receita, tempo, convívio com a família, convívio com os amigos, as minhas viagens, tudo aquilo que eu pude conquistar ao longo da vida, deixei de lado para o sacrifício. Trabalho 16, 17, 18 horas por dia. Você vê agora são 15 para as 8 da noite. Se você for ficar aqui até meia-noite, você vai me ver aqui, porque até meia-noite eu estou trabalhando todo dia. Meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias. Não é um dia sim, um outro não. Quem sabe, talvez, todos os dias, inclusive sábados e domingos. É sacrifício, mas eu faço com prazer. Eu gosto do que eu estou fazendo. E tenho incentivado, sim, outros empresários a fazerem isso. E para citar um nome específico de quem eu gosto muito, o Flávio Rocha, presidente do Grupo Riachuelo, que já foi deputado federal, já foi, inclusive, candidato à presidência da República. É um rapaz brilhante, vitorioso, bem-sucedido, honesto, com um grau de conhecimento de Brasil bastante grande, nordestino que é, mas com uma vivência globalizada, fez um negócio de grande sucesso, Guararapes, Riachuelo, o setor de serviços, comércio, indústria, e é uma das pessoas que eu gostaria de ver na vida pública, assim como vários outros que eu tenho procurado. Sempre que sou consultado, diga, não tenha dúvida, venha para este campo. Agora, esteja preparado para o sacrifício, o esforço, os ataques, as incompreensões, as mentiras, as injustiças. É um fronte duro, mas é importante estar lá. Bom, prefeito, para finalizar o nosso papo, sempre que eu converso com alguém que não é do meio do mercado financeiro, eu gosto de fazer essa pergunta. E o mercado financeiro já mostrou que ama o Dória, mas eu queria saber se o Dória ama o mercado financeiro, como é que é a sua relação com o mercado? Você tem investimentos em ações, fundos? Como é que é a sua vida financeira? Bom, já tive mais, né? Enquanto eu estava no setor privado, eu diria que eu estava mais apaixonado pelo mercado. Agora eu estou dentro do mundo da política, né? Mais distante do mercado. Mas importante é ressaltar, eu respeito o mercado, compreendo a importância do mercado e só acredito em economia de mercado, não acredito em nenhuma outra forma de economia,
Nenhuma. Economia de mercado, liberdade de pensamento, liberdade de atuação, liberdade de mercado. É isso que funciona nos países civilizados, nos países desenvolvidos. Então, pró-mercado. Se eu já era do mercado, agora na área pública eu sou pró-mercado. Regras claras, objetivos bem definidos, metas a serem cumpridas, regulação adequada, valorização da livre iniciativa, confiança e ações de desestatização trabalhar para capturar investimentos internos e externos, garantir solidez, ou seja, a regra estabelecida é a regra que deve ser mantida, estabelecer políticas fiscais confiáveis, né? Não deixar que a influência política impeça políticas fiscais rígidas, rigorosas, para que você tenha um país estável, uma condição econômica que gere benefícios sociais. Não sou contra os programas sociais, nem Bolsa Família, nem outros, mas eu entendo que devemos caminhar em paralelo com programas de geração de emprego, de geração de oportunidade, de geração de renda efetiva, para gradualmente migrar as pessoas que são dependentes de programas sociais para programas de independência social, onde a pessoa tenha o seu emprego ou o seu trabalho, ou seja, dono do seu negócio e consiga administrar o seu futuro e não depender de alguém para ter um futuro melhor e mais justo. Bom, gostaria de agradecer esse papo, prefeito. Muito obrigado por receber a gente aqui e conversar com o Infomoney. Obrigado, Salomão. E acelera mercado.